Amém. Você pode tomar o teu lugar? Quantos aqui estão sentindo a presença manifesta do Senhor? Eu quero te contar um testemunho antes de nós entrarmos na palavra. E algo que eu quero te pedir essa noite é, fica bem atento àquilo que nós vamos estar compartilhando aqui. Porque eu creio que a mensagem que nós temos hoje para ouvir direto do coração de Deus é uma mensagem profética sobre aquilo que o Senhor Ele quer fazer numa próxima temporada das nossas vidas. Então fala para o teu irmão, meu irmão, esteja atento, porque o Senhor está aqui e Ele quer falar com você. Sabe, mais ou menos 3 anos atrás, na verdade, para ser mais preciso, 2021, eu lembro que eu estava no meio de um culto da Zion Church, lá em São Paulo. Atualmente, eu e a minha esposa fomos enviados para Recife para poder pastorear, estarmos em Recife como pastores sêniores da Zion Recife. Mas em 2021, eu estava lá na Zion São Paulo, e eu estava servindo, estava pregando, ministrando naquele culto de domingo. Era um culto das 17h30, um culto que ainda estava no meio da pandemia. E eu lembro que eu estava pregando acerca do poder sobrenatural do Espírito Santo. Quantos creem no poder sobrenatural do Espírito Santo? Eu lembro que no final daquele culto eu fiz um apelo. Eu virei para aquelas pessoas que estavam ali e eu disse, olha, se você quer receber o toque do Espírito Santo de Deus, só sai do teu lugar, vem aqui para frente, desesperado, com fome pela presença do Senhor, e se lança aqui no altar. E eu lembro que umas pessoas levantaram, bastante gente na verdade levantou, ocuparam o altar que estava à frente, o altar estava cheio, mas algo curioso começou a chamar a minha atenção. Quando eu olho para a esquerda do salão, a minha esquerda, eu vejo um homem de no máximo os seus 55, 56 anos, correndo pela lateral do salão, com o telefone ligado em suas mãos e tentando chegar até a ponta do altar. E aquele homem, ele tinha uma circunstância humana na sua frente. E a circunstância humana que aquele homem carregava era aquela multidão que estava na sua frente, que o impedia de chegar até onde ele queria chegar. Só que aquele homem, ele não se intimida por conta daquela adversidade. Aquele homem, ele não se intimida por conta daquela circunstância, e ele começa a furar a barreira das pessoas, até que ele chega na ponta do altar. Quando ele chega, ele me chama, eu abaixo, do lado dele, ele vira para mim com aquele telefone ligado e diz, olha só, pastor, aqui no telefone está a minha filha, que está na UTI, há 4 dias, com o meu neto, de 1 mês e 16 dias, e o meu neto está internado. E a verdade é que, humanamente falando, os médicos já não geram mais esperança acerca do caso dele. Para ser muito sincero com você, aquilo que os médicos disseram é que estão apenas aguardando um último suspiro para poder desligar as máquinas. Em outras palavras, eles dizem que já não existe vida mais no meu neto. Isso é um domingo. E na hora que esse homem ele compartilha acerca daquilo que está acontecendo com o seu neto, o Senhor me lembra daquela passagem nas Escrituras, quando antes mesmo de Jesus chegar na casa daquele centurião, aquele centurião manda dizer, olha, fala para o Senhor Jesus que ele nem precisa vir, eu não sou homem digno de recebê-lo debaixo do meu teto, mas basta uma palavra desse homem, que eu sei que vem da parte de Deus e que carrega uma autoridade celestial, e se ele comandar no Espírito, que o meu soldado que está enfermo venha a ser curado, eu sei que o meu soldado será curado. E naquela hora, diante daquela declaração, diante de tamanha fé que estava sendo gerada por aquele centurião, o Senhor, Ele ordena no mundo espiritual, e algo acontece sobre aquele soldado que estava enfermo. E na hora, quando eu olhei aquele homem me lembrava aquele centurião. A fé que aquele homem estava gerando, o reconhecimento espiritual daquilo que é o poder e a autoridade que o Senhor Jesus carrega, impactou e gerou algo no mundo espiritual que movia pela vida do seu neto. Eu lembro que naquela hora nós começamos a orar, juntos, declarando sobre aquele telefone, na expectativa de que de fato no meio daquela gritaria toda dentro da igreja, a sua filha estivesse ouvindo aquilo que estava sendo declarado. Terminamos de orar, nos despedimos, eu despedi a igreja, fui para minha casa. Passou-se o primeiro dia, passou-se o segundo dia, passou-se o terceiro dia. No 4º dia, a quinta-feira, eu lembro que eu acordei cedo, era por volta de umas 5h30, 5h20 da manhã, e quando eu olho o meu telefone, ele não parava de piscar, e não parava de tremer, com mensagens que estavam chegando no privado do Instagram. Sabe o que eu estou falando? Aquelas mensagens que vêm privadas que você precisa aceitar para poder ver. E na hora que eu clico e eu começo a aceitar, começam a entrar várias fotos, e de repente um texto daquele homem. E aquele homem dizia o seguinte: Pastor Mateus,
apenas para glorificar a Deus e para testificar a obra do Senhor através da sua vida na nossa família, o meu neto, que basicamente tinha sido dado como desesperançoso, como sem mais vida, em 3 dias ele não só teve uma reversão do quadro, mas ele teve alta completa da UTI para o quarto e do quarto do hospital. E ele foi 100% curado para a glória do Senhor Jesus. Glórias a Deus, meu irmão. Há 3 meses atrás eu estava na igreja, antes de começar o culto, lá no campus Butantã, em São Paulo. Estamos na sala de pastores, quando um voluntário chega para mim e diz: o seu Kleber está lá fora. Eu falei: seu Kleber? Já não lembrava mais o nome dele, afinal de contas já se passaram aí 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos. E na hora que ela falou: o Kleber está lá fora, chamando você. Eu falei: Kleber? O Espírito Santo me lembrou. Aquele homem, daquele bebê, que era uma improbabilidade, que tendo dado graças, tornou-se uma probabilidade no reino dos céus. Quando eu chego lá fora, aquele homem, Kleber, ele está atrás de um balcão que nós fazemos o check-in das crianças para entrar no ministério infantil, e o que eu não sabia é que aquela criança estava do lado dele, e à medida que eu vou andando, que eu olho, aquele homem me cumprimenta, e eu vejo aquela criança de 2 anos de idade, o cumprimento da promessa de Deus viva. E por que eu estou falando isso para você? Por que é tão importante eu compartilhar com você esse testemunho nessa noite? Para que você venha entender que o evangelho que você vive não é um evangelho de história em quadrinho. Para que você entenda que o evangelho que nós vivemos e o evangelho o qual nós declaramos, ele é vivo, ele reina e ele está sentado à direita de Deus em tronos celestiais. Para que você entenda que nessa noite o que eu vim falar com você, meu irmão, é um wake-up call na minha vida e na tua vida. Para que nós venhamos de fato parar com essa mentalidade de eu sou um mero crente para de fato viver como discípulo. A palavra de Deus em nenhum momento virou para mim e para você e falou: e sois chamados de crente. A palavra de Deus, ela nos chama de discípulos. E para que eu e você venhamos ser discípulos, nós precisamos caminhar debaixo de obediência radical. Fala assim para o teu irmão: meu irmão, você é um embaixador do reino dos céus. Vira para o irmão que você ignorou, olha bem no fundo do olho dele. Você vai exortar o teu irmão agora. No fundo do olho dele, com aquela cara de bravo de quem vai exortar alguém. Fala para ele assim: meu irmão, você é um embaixador do reino dos céus aqui nessa terra. Portanto, não seja omisso. Sabe, meu irmão, quando nós olhamos nas escrituras sagradas, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, a palavra de Deus vai nos ensinar acerca de algo específico chamado mandato cultural. E o mandato cultural não diz respeito a uma preocupação do Senhor para que eu e você viéssemos cuidar daquilo que eram os LEDs da igreja. A preocupação do Senhor não era que Adão ele viesse se preocupar com o time de adoração da igreja. A preocupação do Senhor não era que Adão e Eva viessem se preocupar com o momento de dízimos e ofertas da igreja. A preocupação do Senhor era: Adão, que você seja bom mordomo sobre as coisas que eu estou colocando na tua mão. Adão, que você venha ser um cooperador. Eu estou colocando você como uma concessionária do reino de Deus aí nessa terra, para que você manifeste os princípios e os valores e aquilo que no secreto eu estou revelando para você. Aquilo que o Senhor está chamando a humanidade, a mim e a você, é que nós venhamos ser expressão do reino. E é tão sério falar para você hoje sobre ser uma expressão do reino de Deus aqui nessa terra, porque um movimento que nós temos visto de maneira recorrente sobre a nossa nação e principalmente sobre a nossa geração, é um evangelho vivido de maneira comercial. É o evangelho onde é muito fácil você taxar alguém de crente, e ser crente é a coisa mais propícia e aquilo que é o maior desejo do coração de Satanás. Você sabe por que Satanás quer que você seja um mero crente? Porque crente não caminha debaixo de obediência radical. Crente fica neutralizado no banco da igreja. Escute o que eu estou para te falar hoje. Escute. Eu não vim, de verdade, eu não vim aqui para ficar falando para você de frase de efeito. Eu vim para confrontar a minha vida e a tua vida para aquilo que Deus quer fazer na nação hoje. Então escute o que eu tenho para te falar, meu irmão. Não existe duas nomenclaturas.
A partir do momento que você tem a convicção de que você nasceu de novo para o evangelho do reino dos céus, não existe uma outra maneira de viver o evangelho do reino, senão como alguém que é discípulo que caminha debaixo de obediência radical. Deixa eu te falar para você, eu não sei aonde foi que te falaram na Bíblia que ser um cristão e ser um discípulo seria fácil. Eu não sei aonde falaram para você na Bíblia que ser um cristão, ser um discípulo de Cristo seria simples. É puro, porque nós devemos ter um coração limpo, mãos puras, mãos limpas e um coração puro para de fato caminhar debaixo da revelação daquilo que Deus tem para nós. Isso é fato, mas eu não posso falar para você que é simples quando o próprio Jesus Cristo vira para os seus discípulos e diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, porque eu como Cristo tenho sido um mártir pela tua vida, para que você venha ter vida em abundância aí nessa terra, para que você venha de fato viver debaixo do empoderamento do Espírito Santo de Deus, que te gera força e capacitação, para que você venha ser como meu embaixador. Olha, veja bem, a palavra de Deus vai dizer no livro de Apocalipse: serão para mim como reis e sacerdotes. Fala assim para o teu irmão: meu irmão, se você é um rei, é esperado que você venha executar os princípios e os mandamentos do reino de Deus aqui nessa terra. Em outra palavra, aquilo que o Senhor está nos chamando quando Ele fala sobre vivermos debaixo de uma mentalidade real, é que nós venhamos exercer governo. E eu não estou falando para você sobre um dominianismo, e muito menos sobre uma teologia que é triunfalista. O que eu estou falando para você é sobre nós exercermos governo, que é a boa mordomia daquilo que a palavra de Deus, quando ela é declarada e professada, ela gera transformação nos ambientes aonde nós estamos. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? Mas da mesma forma, o Senhor ele vira e diz que nós seremos como sacerdotes. E o que significa sermos sacerdotes? Fale para o teu irmão: se você é sacerdote, carregue a presença de Deus. Olha, meu irmão, não tem como você dizer que você é um discípulo de Cristo se você não está carregando a presença de Deus. E carregar a presença de Deus não significa você ter palavras de sabedoria humana. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ele está dizendo no livro de 2 Coríntios: o meu evangelho não é baseado em palavras de sabedoria humana, mas na manifestação do poder sobrenatural. O que ele está dizendo? Por onde eu passar, que a manifestação da presença, ela venha habitar nos lugares onde eu estou. Porque eu sei que eu em mim mesmo, na minha humanidade, eu não posso trazer vida para aqueles que estão ao meu redor. Mas no momento que eu sou um canal para a manifestação da glória de Deus, a glória que se manifesta através da minha vida, ela gera vida para as pessoas que estão ao meu redor. Quando nós ouvimos acerca de Pedro passar por onde passava e a sua sombra trazer cura sobre aqueles que passavam por ela, nós não estamos falando aqui literalmente de uma sombra, nós estamos falando de uma presença manifesta que acompanha Pedro. Meu irmão, se você quer ser discípulo, você precisa de autoridade espiritual. Só que a autoridade espiritual só tem aqueles que são conhecidos no mundo espiritual. Se você não é conhecido no mundo espiritual, I'm so sorry, quem é você? A autoridade não diz respeito a uma pessoa, a autoridade diz respeito ao endosso de um reino, e esse reino é o reino do Senhor Jesus Cristo, que é Deus sobre deuses e Senhor sobre senhores. Todas as vezes que nós caminhamos como reis, nós caminhamos representando um reino, e a autoridade desse reino é que de fato flui através da nossa vida e traz transformação para os lugares onde nós estamos. Nós precisamos começar a caminhar debaixo dessa convicção. Sabe por quê? O que o Brasil precisa não é de mais um crente enchendo o banco da igreja. O que o estado de Rondônia precisa não é de mais um crente para ficar dançando na peça de teatro da igreja. O que a eclesia do Senhor precisa não é mais um crente para ficar ocupando. Essa cadeira não pode ser confortável para você, meu irmão. A igreja do Senhor, a instituição, igreja do Senhor, ela é a eclesia. E você sabe o que significa a eclesia? Chamados para fora. Esse lugar é um gabinete de guerra para a minha vida e para a tua vida.
Esse é o lugar onde nós, assim como a palavra fala no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 46 em diante, quando nós lemos acerca da igreja primitiva, aquilo que a palavra diz é que nós devemos nos reunir para poder ensinar e receber através daquilo que são os ensinamentos do testemunho de Jesus, para que nós venhamos repartir o pão, ou seja, viver em comunhão. Viver em comunhão não é viver um clube social. Viver em comunhão é viver relacionamento interpessoal, que é baseado na pedra angular chamada Jesus Cristo. E cheios do poder de Deus, com grande graça nos sendo acrescentadas, manifestarmos a sua glória lá fora. Lá fora. É por isso que eu creio que aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, no Holy Spirit Night, e também naquilo que nós estamos vendo, nos ensinamentos de base, acerca das esferas da sociedade, é tão necessário. Sabe por quê, meu irmão? A palavra de Deus vai dizer que a natureza aguarda ansiosamente, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Só que se você é um filho de Deus, se você vai se manifestar, desculpa, você não vai fazer barulho no inferno sentado no banco da igreja. Você sabe qual que é a estratégia? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa de muita experiência no Evangelho, o qual eu tenho muito privilégio e eu honro muito a vida daqueles que são os generais da fé da nossa nação, que vieram, que derramaram, para que nós pudéssemos experimentar de céus abertos. E a pergunta que gerou-se na mesa foi: por que que hoje nós não vemos mais tanta manifestação demoníaca? Por que que hoje nós não vemos mais como era antigamente, cultos onde tantos demônios pipocavam? Você tem que entender uma coisa, a estratégia do inimigo mudou. Sabe qual é a estratégia do inimigo agora? É fazer você ficar neutralizado, sem entender a tua identidade. Porque ele sabe que se você compreender a identidade que foi te dada pelo reino dos céus, você vai virar alguém que é um saqueador do inferno. Então aquilo que ele quer é que você permaneça omisso. Repita bem forte comigo: omissão. Aquilo que nós estamos falando hoje aqui. E eu digo tudo isso, eu dou para você essa introdução, porque eu quero falar com você algo que eu creio que é profético para a minha vida e para a tua vida, para esse novo tempo que nós estamos entrando. De que eu e você, nós não podemos ser omissos. Abra comigo as escrituras no livro de 2 Timóteo. Eu amo isso. De novo, abra comigo em 2 Timóteo. Eu amo isso. Vou falar de novo. Se eu falar o versículo, vocês também fazem isso? Versículo 5 ao versículo 10. Isso é muito bom. Se você achou 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 5 ao 10, fala para o teu irmão: eu achei, tu achou? Se você não achou, grita comigo: misericórdia. Agora o irmão que achou, você vai virar para esse irmão que não achou ainda, e você vai dizer assim: meu irmão. Fala para ele assim: meu irmão, eu quero te recomendar algo com amor, chamado Escola Bíblica Dominical. Como? Academia do Discípulo. Só os bodybuilder espiritual, meu irmão. 2 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Preste atenção comigo que as escrituras estão falando. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Repita assim comigo: covardia. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repita comigo: Espírito Santo. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, o Senhor não te deu um espírito de covardia. E se você está anotando, eu quero que você anote: covardia é igual a omissão, e omissão é igual a uma vida neutralizada. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui com seu filho na fé, Timóteo, você precisa entender o contexto histórico dessa passagem. Paulo está preso, Paulo está em cativeiro. Aquilo que Paulo não sabia, ou talvez ele até sabia em atmosferas espirituais e pela fé, é que ele estava preso, prestes então a ir ao seu martírio.
E uma coisa que eu preciso dizer para você é que se você é um discípulo de Cristo e você está sentado nessa cadeira professando a fé de Jesus Cristo, martírio é algo que precisa estar na tua consciência. Porque o próprio Jesus Cristo, ele morre como um mártir pela minha vida e pela tua vida. E se nós estamos falando que Cristo é o maior exemplo para nós estamos falando que sim, a qualquer momento o mártir pode bater a nossa porta. E se o mártir bater a nossa porta, o que tem? Porque se para nós o morrer é lucro e o viver é Cristo, algo que nós não podemos temer é aquilo que é o avante do inferno contra a nossa vida. O Senhor, ele já dizia no livro de Mateus capítulo 16, versículo 19, que as chaves do reino dos céus estavam nos sendo dadas. A revelação de Pedro faz com que o Senhor venha edificar a sua igreja sobre a revelação do reino naquele lugar. E ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele está falando para Timóteo, que você não venha caminhar debaixo de um espírito que te neutraliza. Porque aquilo que o Senhor te deu não foi um espírito de omissão. Aquilo que o Senhor te deu foi o Espírito Santo de Deus. E sim, o Espírito Santo de Deus, ele continua se movendo e ele continuará se movendo até o fim. É isso que ele está falando para Timóteo. Agora tem algo, eu quero fazer uma nota de rodapé com você. Porque tem algo logo no início do capítulo, no versículo 5, que Paulo está falando para Timóteo, e principalmente para você que é um jovem, geração Z, assim como eu. Você precisa entender. Olha o que diz a palavra: eu recordo-me da sua fé, Timóteo, que não é fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Repita assim comigo: legado. Eu e você, nós precisamos entender aquilo que está acontecendo ao longo da linha do tempo do Senhor. Porque nós temos a tendência a achar que a linha do tempo do Senhor se resume ao tempo de morte e vida da nossa própria vida. Só que, meu irmão, antes de você vir até essa terra, algo já estava acontecendo e o Senhor Jesus já estava fazendo. Quando nós achamos que somos suficientes em nós mesmos, nós interrompemos o fluxo da fé que é gerada de forma familiar e geracional, que passa de geração em geração, nos capacitando a servir ao Senhor. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é: Timóteo, não deixe com que a chama do dom de Deus venha morrer no teu coração. Só que quando ele fala isso, ele também está voltando para o legado que havia sido construído naquela família e dizendo: Timóteo, reconheça o preço que a tua avó Lóide pagou. Reconheça o preço que a tua mãe Eunice pagou. Se hoje você tem a capacidade de caminhar debaixo da revelação de que você é um discípulo, de que você é um apóstolo, é porque alguém colocou o joelho no chão e derramou as lágrimas para que orações tocassem ao céu e você viesse caminhar debaixo dessa revelação. Se eu e você não soubermos valorizar, honrar e admirar o preço que foi pago pelas gerações de ascendência, nós vamos interromper o fluxo do mover de Deus na geração atual. Da mesma forma, se nós não honrarmos aquilo que o Senhor está fazendo de forma multigeracional, nós não vamos permitir com que o bastão seja passado para aqueles que vêm após a nossa vinda. Não deixe com que a chama do dom de Deus venha morrer no teu coração. E se você não quer que a chama do dom de Deus não morra no teu coração, honre o preço que foi pago pela geração que veio. Honre a vida dos teus pastores. Sabe, é tempo de nós acabarmos com milindre. Ah, porque o pastor não me chamou para um cafezinho. Ah, porque a pastora não me chamou para estar na reunião de oração. Vem, meu irmão. Ah, porque o líder fulano, ciclano, beltrano não me chamou para estar naquele negócio. Meu irmão, ninguém tem que te chamar. Se você está com fome pela presença, vem para esse lugar. Não desonre aquilo que o Senhor está fazendo. Não desonre o preço que está sendo pago. Porque se você desonra o preço que foi pago por um homem e por uma mulher de Deus, você acabou de estancar o fluxo do mover na tua vida. Timóteo, não deixe com que a chama do dom de Deus venha se apagar. Existem tempos, Timóteo, que tem se aproximado, e que se eu e você, Timóteo, eu no meu cárcere, você aonde está cumprindo a tua missão, se nós permitirmos com que esses tempos, com que essa chama ela venha se apagar, nós não vamos dar vazão àquilo que Deus está fazendo. Olha só o que o apóstolo Paulo ele continua dizendo: portanto, não se envergonhe. Repita assim comigo: não se cale. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Quantos de nós temos negociado a nossa fé porque nós temos tido vergonha de testemunhar acerca do Senhor?
Quantos de nós temos negociado a nossa identidade, porque nós preferimos manter o emprego que nós temos, ao invés de garantir que a nossa fé está sendo professada? Quantos de nós nos calamos e não testemunhamos acerca do Senhor, porque nós temos medo de perder pessoas que estão ao nosso redor? Nós negociamos a vida espiritual pela natural. Nós negociamos a vida celestial pela vida terrena. Sabe qual é o problema, meu irmão? É que a fonte da tua vida, o teu Criador, não é um Criador terreno. Ele é um Criador celestial. Ele é um Criador eterno e sobrenatural. E todas as vezes que eu e você negociamos aquilo que é celestial em detrimento do territorial, nós estamos preparando o nosso caminho para uma cova. Eu preciso te falar algo, porque o Evangelho não é tão simples assim. A porta não é larga, a porta é estreita. E enquanto uma teologia hipergracista continuar sendo pregada, nós vamos continuar levantando filhos que são omissos. Nós vamos continuar levantando crentes que são omissos, que não testemunham acerca do Senhor porque têm medo de negociar aquilo que é terreno nas suas vidas. Você sabe que a palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 33, que com grande poder os discípulos davam testemunho da ressurreição de Cristo. E sabe o que segue após a vírgula? Grande graça vos era acrescentada. Se você quer experimentar de favor de Deus, se você quer experimentar de uma grande graça te sendo acrescentada, dê o testemunho de Cristo com poder. Não se cale. Não seja omisso, permita o Espírito Santo fluir através de você, não só através das tuas palavras, mas principalmente na transformação do teu caráter, na transformação da tua vida como cristão. Não é o que você diz, é o que você é, o que você faz. É tempo de nós começarmos a cortar fora os jargões famosos aqui no Brasil, que gerou uma cultura tão medíocre sobre a minha vida e a tua vida. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas que grande mentira que nós falamos para os nossos filhos. A gente fala para o nosso filho aquilo que ele tem que fazer, mas quando a gente fecha a porta do nosso próprio quarto, nós estamos adulterando as esposas. Nós estamos falando mentira, nós estamos negociando e nós estamos sonegando impostos. Eu estou te falando, meu irmão, isso porque vai chegar um tempo no Brasil aonde nós precisamos nos levantar como aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como aqueles que caminham com coração irrepreensível, como aqueles que são remanescentes, porque para a transformação da glória de Deus, a santidade vai precisar pairar na minha vida e na tua vida. O Brasil não precisa mais de palavra bonita, o que o Brasil precisa são de guerreiros que caminham com o coração reto e o coração irrepreensível. Continue comigo na palavra. Obrigado. Mas é o Senhor, tem nada a ver comigo, esquece eu sou só um homem. Olha só o que diz a palavra. Então não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho. Suporte comigo, meu irmão, o sofrimento pelo Evangelho. Sabe qual que é o problema do suportar o sofrimento pelo Evangelho? É que a gente é muito rápido em falar que se está difícil demais é porque não é da vontade de Deus. O Senhor me dá uma palavra para começar um business, mas aí começou a vir vários empecilhos no meio do caminho. Ah, não é de Deus não, vou desistir. O Senhor me deu uma palavra para começar um ministério, e aí na hora que eu vou começar, começa a levantar os gigantes. Ah, difícil demais, então não é de Deus não, eu ouvi errado, o sinal está errado. Que geração frágil, que geração frágil, que rapidamente negocia o poder da palavra que foi lançada, porque está com preguiça de ter que enfrentar os gigantes. Sabe, meu irmão, Davi, ele olha para os seus irmãos, que eram muito maiores, muito mais fortes. A Bíblia diz que os irmãos de Davi eram homens de guerra. Davi era apenas um garotinho pequeno, franzino, bonitinho, é o que a Bíblia diz, que está lá, no meio do pasto de Jessé, cuidando das ovelhas. Mas no momento que o bicho pega e que o gigante se aproxima, ele bate no peito, porque ele conhece a identidade que ele carrega. E ele diz: quem tu pensas que és, filisteu incircunciso, para vir contra o Senhor dos exércitos com pau, para vir com as tuas espadas, para vir com as tuas armaduras? É o seguinte, meu irmão, hoje a tua cabeça vai cair. Falta em nós essa fibra espiritual. Falta em nós essa fibra para entender o poder da palavra de Deus e o poder que tem nós caminharmos retos segundo a palavra de Deus. Continue comigo. Vamos continuar olhando o texto? Olha o que diz a palavra. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com a santa vocação,
não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Eu fico olhando assim, eu falo, cara, que cara incrível que era Paulo, né? Porque Paulo, dentro da prisão, está falando tudo isso para Timóteo. Eu falo, meu Deus do céu, de verdade, eu não sei se eu teria essa capacidade. É muita unção, é muita convicção. Isso me confronta a entender que eu preciso ter essa convicção na palavra que eu estou lendo e na palavra que eu estou declarando. Porque se eu li na palavra, que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diria que a palavra de Deus é viva e eficaz para me confrontar, para me exortar, para me transformar, por que eu estou com tanto medo de ser convicto naquilo que ela está falando? Se a palavra de Deus, ela diz no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 8, que bem-aventurado é o homem cuja esperança está em Deus, que ele seria como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, que no tempo da seca não sentiria o calor, os raios solares não atingiriam as suas folhas, mas em tudo daria frutos que manifestam o reino de Deus. Por que eu estou tão debaixo de falta de convicção pela palavra que me foi declarada? Por que eu estou tão amedrontado, se a própria palavra diz no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que a Bíblia ela é mais afiada do que espada de 2 gumes, separa juntas e medulas, desce até a divisão da alma e do espírito, e traz discernimento sobre sentimentos e emoções. Por que eu estou tão amedrontado, se a própria palavra promete no livro de Salmos, capítulo 1, que se eu não assentar na roda dos escarnecedores, se eu não negociar minha identidade com aqueles de fato são os malfeitores, mas na lei do Senhor eu meditar de dia e de noite, eu seria como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Sabe por que você não está convicto na palavra de Deus? Porque você não coloca o teu relacionamento na Bíblia. Porque o nosso cristianismo ele tem sido cada vez mais um cristianismo místico, sobrenatural. Porque o nosso cristianismo tem sido cada vez mais um cristianismo onde nós queremos viver de fato debaixo do misticismo da manifestação do dom, do cheio. Meu irmão, eu amo. Você não está ligado, eu sou penteca selvagem. Na nossa igreja lá em Recife, na hora que as tiazinhas do coque sapateiam, eu já estou lá com elas. É para lá e para cá e cheio. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se o Espírito está se manifestando na tua vida, ele não se manifesta só para você ter um devaneio da hora. Ele não se manifesta só para você ser aquele embriagado espiritual que acha da hora estar com os irmãos na igreja. Se ele está se manifestando, é porque ele está te empoderando e esperando de você uma ação. Ele está esperando de você uma atitude. Ele não está se manifestando na tua vida para que você venha a ser cheio de si próprio. Afinal de contas, eu e você, cheios de nós mesmos, não somos nada. Ele está esperando uma atitude da nossa vida. Ele está esperando uma atitude de fé. Ele está esperando de mim e de você nos levantarmos como aqueles que eram os valentes de Davi. Você lembra que a palavra fala no livro de 2 Crônicas? Que existiam homens valentes de Davi, que se levantavam e eram homens tão bravos, tão ousados, que na hora que iam para a guerra e que sentavam as suas espadas nos exércitos contrários, eles matavam tanto que as espadas ficavam presas nas suas mãos. Sabe o que é isso? Valentia. É a valentia, é a intrepidez que vem por meio do Espírito de Deus. Eu e você somos chamados a viver dessa forma, como intrépidos, como aqueles que são ousados, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, o Senhor nos deu o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, que anseia um relacionamento comigo e com você, e que quer te fazer conhecido no mundo espiritual. Oh, meu irmão, é chegado um tempo aonde o joio vai ser separado do trigo. É chegado um tempo que, se nós continuarmos negociando o Evangelho e brincando com o Evangelho como se ele fosse uma mera religião, vai dar ruim. O Evangelho não é uma mera religião. O Evangelho é a vida de Cristo Jesus. O Evangelho é o reino dos céus que foi manifestado e que virá em glória. É para isso que você assinou.
É para isso que você entrou. Se você não sabia, bem-vindo, você está no meio de uma guerra. Se você não sabia, eu estou aqui para te falar, bem-vindo, você faz parte de um exército. E eu, como teu irmão na fé, não acho que porque esse altar está mais alto do que você, eu sou mais santo que você. Eu estou aí junto com você, meu irmão. Deus está nos chamando para um tempo da manifestação da sua glória. Só que a glória só se manifesta dentro daqueles cujo qual o caráter está transformado, dentro daqueles cujo qual estão dispostos a viver como mártire, a viver como pessoas que não negociam o seu caráter em detrimento da circunstância terrena, pessoas que não negociam o seu caráter em detrimento das negociações da carne, pessoas que não negociam o seu caráter por conta da proposta financeira que foi colocada à mesa, pessoas que não negociam o seu caráter e a verdade do reino por conta daquilo que são as propostas desse mundo. Você está comigo nessa noite? Se está doendo em você, meu irmão, creia, está doendo muito em mim. Eu queria que você estivesse aqui dentro. Se você estivesse aqui dentro, você ia saber o quanto que está doendo em mim também, meu irmão. De verdade, eu não sei você, mas eu cansei de ficar ouvindo frase de efeito no YouTube. Eu cansei de ficar saindo da igreja com um molho de chave pendurado aqui na minha cintura, sem nem saber como usar esse tanto de chave que ficam falando. Eu achei incrível que hoje eu tive a oportunidade de gravar um podcast com o pastor Fábio, e ele falou algo tão incrível da quantidade de passagens bíblicas que ele usa na pregação dele. E na minha escola da fé, o meu pai na fé, o pastor Teófilo Hayashi, ele exige de mim, no mínimo, 15 a 18 passagens bíblicas por pregação. Sabe por quê? Para que eu não venha cair na bobeira de querer falar uma besteira humana. Porque a palavra de Deus não precisa de frase de efeito. A palavra de Deus, ela é reta. E se nós, eu não estou falando das igrejas, placas, eu estou falando de nós. Se nós, discípulos, se nós, filhos, começarmos a pregar a palavra de Deus como ela é, eu te garanto que nós vamos ver transformação social, porque no momento que nós declaramos a palavra de Deus, a teologia do reino, ela sucumbe à tua sociologia. O que a tua sociologia, a tua filosofia e a tua antropologia precisa é ser sucumbida pela teologia do reino dos céus, é ser sucumbida pelas escrituras, é ser sucumbida pela palavra de Deus. É isso que a sociologia, é isso que a filosofia e a antropologia precisa. Só que enquanto eu e você nós formos omissos, esses 3 pontos vão sucumbir àquilo que nós cremos. Se nós não discipularmos a sociedade vai nos discipular. E daqui a pouco nós vamos entrar nesse lugar, que é um lugar santo, que é um lugar sagrado, com a expectativa leviana. Meu irmão, fale para o teu irmão, meu irmão, você está pronto para a guerra? Fale para ele assim, meu irmão. Pergunte para ele, o Senhor pode contar com você? Eu quero te perguntar hoje, Porto Velho, o Senhor pode contar com você? O Senhor, Ele pode contar que se Ele te colocar no mais alto cargo do governo, você não vai negociar a tua identidade por conta do cargo do governo? O Senhor, Ele pode contar com você que se Ele colocar na tua mão a estratégia de um business milionário, você não vai negociar a tua identidade por conta de mamon? O Senhor, Ele pode contar com você que se Ele te der geração Z e geração alfa, uma plataforma no TikTok para você evangelizar, você não vai negociar em detrimento a um monte de dancinha babaca? O que você está fazendo com as ferramentas que Deus está colocando na tua mão, meu irmão? Eu não sei você, mas eu pergunto para mim mesmo, Pastor Mateus, Deus Ele pode confiar em você, que se Ele te der um povo, te der um ministério, você não vai negociar a tua identidade por conta de um título e de um cargo. O Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar com você, Porto Velho.
existe um portal de autoridade sendo colocado sobre essa terra. Existe um portal de autoridade sendo colocado sobre esse estado. Existe uma onda de um mover de Deus sobrenatural como nunca antes sobre essa terra. O Senhor pode contar com você, Porto Velho. O Senhor pode contar com a tua vida. O Senhor pode contar com a tua intrepidez. O Senhor pode contar que você não vai negociar a tua identidade. O Senhor pode contar com você, Porto Velho. Eu quero caminhar para o final. Eu também amo muito vocês. É sempre uma honra vir aqui. A banda pode subir. Eu sei que a gente está num Holy Spirit Night. E glória a Deus que o Senhor se moveu no início. Mas eu sinto que a maior manifestação sobrenatural do Senhor nessa noite vai ser eu e você sairmos daqui com a cabeça convicta naquilo que nós ouvimos. Eu quero que nós encerremos essa noite de uma forma diferente. Eu quero falar com você antes de nós terminarmos acerca de um homem que para mim ele é um grande exemplo. Ele foi porque ele já faleceu, mas a sua história, o seu testemunho continuam como um grande exemplo e eu acho que é um exemplo para todos nós. O nome desse homem é Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer morou na Alemanha durante o período do regime nazista. E em 1943, Dietrich Bonhoeffer se depara com uma oportunidade, com uma proposta feita por Hitler para ele. A mesma proposta que outros pastores também receberam naquele tempo. Só que muitos pastores aceitaram a proposta. Eu não quero dar para você um dado exato, a gente pode pesquisar depois, mas se eu não me engano, daquilo que eu já ouvi, mais de 9.000 igrejas aceitaram a proposta de Hitler. E você sabe qual que era o fruto da proposta? Que as igrejas estivessem omissas. Que as igrejas não viessem falar e testemunhar através das escrituras contra aquilo que o regime nazista estava fazendo. E a história conta que em muitos momentos, no momento que os trens passavam pelo trilho levando os judeus para as câmaras de gás, os pastores mandavam que a igreja cantasse mais alto, para que elas não ouvissem os gritos que vinham das câmaras de gás. Então, um belo dia, essa proposta chega na mesa de Dietrich Bonhoeffer. Ele vira para Hitler e fala: eu não vou negociar a minha identidade. Eu não vou negociar as escrituras sagradas. Eu não vou negociar a minha fé por conta das suas atrocidades. Naquela hora, o resultado daquela renúncia é ir preso, assim como o apóstolo Paulo. Você lembra por que nós falamos agora? Você entende por que nós estávamos falando do apóstolo Paulo? E Dietrich Bonhoeffer então vai preso. E a história conta que Dietrich Bonhoeffer ele começa algo chamado a Igreja Confessante. Você lembra que o apóstolo Paulo escrevia cartas enquanto estava em cativeiro? Dietrich Bonhoeffer começa a escrever cartas enquanto ele está no cativeiro. E ele começa de forma, sabe, como que eu diria, de forma por debaixo dos panos, a distribuir essas cartas por toda a Europa. E ele cumpre o ID, a grande comissão. Ele começa a levantar discípulos e líderes através das cartas que ele escrevia. E ele enviava. Um belo dia, enquanto Dietrich Bonhoeffer está dentro daquele cárcere, enquanto Dietrich Bonhoeffer ele está preso, tendo batalhado o bom combate, guardado a fé, ele ouve o barulho das portas da cela batendo. 2 homens armados com metralhadoras nazistas apontam para ele, prestes a executá-lo. Você sabe o que ele faz? Ele não chora, ele não grita, ele não entra em desespero, ele não entra em agonia, ele não se decepciona pela escolha que fez. Aquele homem simplesmente sorri em gratidão. Ele olha para os seus companheiros de cárcere, ele retorna, olha para aqueles soldados e ele declara: para muitos isso aqui é o fim, mas para mim é apenas o começo de uma grande história com o Senhor.
Fique de pé no seu lugar, meu irmão. O Senhor está falando com você? Se o pastor Fábio me permite, eu queria terminar essa noite com uma declaração profética sobre a tua vida. Pode ser, pastor? Abra as tuas mãos como quem vai receber um presente de Deus. Feche os teus olhos. E não fique esperando uma profecia minha, não. Eu vou declarar a Bíblia sobre a tua vida. Antes de eu declarar, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nessa noite, eu oro por cada vida aqui nesse salão. Eu oro por cada uma dessas pessoas que vieram aqui hoje para ouvir da tua palavra, que vieram aqui hoje para ouvir das escrituras sagradas. Senhor, nós entendemos que o Senhor está trazendo um novo tempo sobre a nossa nação, sobre esse estado, sobre essa região. E hoje, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração no teu altar. Senhor, nós queremos sair daqui transformados e lavados pela tua palavra. Nós não queremos sair daqui hoje, Senhor, os mesmos. Nós não queremos sair daqui hoje, Senhor, sabe, da forma como nós entramos, negociando aquilo que foi declarado sobre nós, negligenciando o teu propósito, a grande comissão sobre a nossa vida. Por isso, nessa noite, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha selar tudo aquilo que foi declarado, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi falado. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha levantar uma geração de guerreiros. Eu peço que o Senhor venha levantar uma geração de filhos. Eu oro que todo espírito de medo seja quebrado, que todo espírito de covardia seja quebrado. Eu oro e declaro sobre os meus irmãos a intrepidez dos céus nessa noite. Senhor Jesus, nos toca nessa hora. Nós queremos sentir o teu toque de maneira manifesta, Senhor. Se você quer sentir o toque da presença do Senhor Jesus, só repita assim comigo: Senhor Jesus, me toca. Agora espera um pouco no teu lugar.